dar as boas-vindas e dizer que é um prazer imenso tê-los conosco na Open Week do mestrado e do doutorado em Direito do IDP. Nessa série de webinars, a ideia é que vocês conheçam um pouco sobre o funcionamento do nosso programa de pós-graduação a partir dos relatos do corpo docente e discente do IDP. Meu nome é Yasmin Hander, eu sou aluna do mestrado profissional em Direito e eu vou mediar o encontro com os docentes Gustavo Justino, que é professor em Direito, pós-doutor em Direito Administrativo pela Universidade de Coimbra e doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, professora Marília Sampaio, que é doutora em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, pós-doutora em Direito do Consumidor pela PUC do Rio Grande do Sul e magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e a professora Mônica Sapucaia, que é mestre e doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Antes de passar a palavra, eu gostaria de falar rapidamente sobre a minha experiência com esse curso até o momento. Eu sou advogada criminalista, com ênfase em crimes eleitorais, sou pós-graduada em Direito Eleitoral e ingressei no mestrado profissional do IDP no segundo semestre de 2019. Eu tomei a decisão de fazer um mestrado logo após encerrar minha graduação na Universidade Federal do Paraná, que foi em 2018, e, no entanto, eu ainda guardava um certo receio em relação à compatibilidade entre o compromisso acadêmico de um mestrado e a rotina que eu sabia que teria na advocacia. Ainda mais sendo egressa de uma universidade pública, nas quais, via de regra, os programas de mestrado eles têm uma estrutura naturalmente mais rígida. Foi então que eu soube do mestrado profissional em Direito do IDP, cujo foco é justamente relacionar a teoria e a prática da vida jurídica. Dessa forma, o fato é que o programa ele atendeu a todos os meus interesses, que, primeiro, era a possibilidade de conciliar a vida acadêmica e a profissional, e segundo, e mais importante, a possibilidade de utilizar a minha pesquisa e o meu tempo de estudo no cotidiano da advocacia. Depois de um ano cursando o mestrado do IDP, eu posso afirmar sem sombra de dúvida que as disciplinas que eu cursei me tornaram uma advogada muito mais bem preparada para as discussões que se colocam nos casos em que eu atuo. E só por conta disso, antes mesmo de ter defendido a minha dissertação, eu acho que está sendo uma experiência extremamente válida. E dito tudo isso, eu agora vou passar a palavra ao professor Gustavo Justino e gostaria que o senhor nos contasse um pouco sobre os temas de pesquisa que mais têm te interessado nesses últimos tempos. Yasmin, muito obrigado pela apresentação, muito gentil, muito generosa. Me congratulo aqui com você, me congratulo com a professora Marília Sampaio, é um prazer, e também com a grande amiga Mônica Sapucaia. Professora Mônica Sapucaia. Pois bem, primeiro eu gostaria de dar boa noite a todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir eventualmente, né? Eu acho que o bom lado, né? Se há que é um bom lado dessa pandemia, enfim, é que nós estamos nos encontrando realmente assim, a forma do nosso encontro. Então, sintam-se todos abraçados. E depois ficam os registros, né? Nas redes sociais, inclusive eu já passei aqui no chat as minhas redes sociais, Instagram, o LinkedIn, também o YouTube, e é uma maneira de nós estreitarmos os laços, né? Mas indo direto à provocação, né, da Yasmin, bom, eu estava recordando aqui, quer dizer, quando é que eu tinha decidido fazer o mestrado, né? Já faz muito tempo. E aí a vida acadêmica sempre foi muito interessante. Eu me lembro as minhas lembranças mais da infância, né? Eu lembro que já quando criança, nas férias, eu juntava os vizinhos, eu morava numa casa muito grande com a minha família, eu sou de Curitiba, e aí a casa era muito grande, tinha 2 garagens, enfim, né? E aí eu pegava uma parte de uma das garagens e fazia uma escola. Isso eu tinha uns 7, 8 anos. E eu colocava todo mundo que estava de férias para ter aula comigo, que estava de férias também. Então, ali, a minha mãe é dentista, meu pai é dentista já falecido também, e aí o que aconteceu, minha mãe notou isso, né? E eu comecei a ajudar na escola, né? Eu apoiava as professoras na escola, assim, quer dizer, eu estudava, e no contraturno eu ia de vez em quando, né, acompanhar as aulas. Eu gostava muito daquilo, eu gostava de ensinar.
gostava de ler, né? Então isso tudo me levou, sem dúvida, né? Me levou ao direito primeiro, né? As minhas opções eram psicologia, até hoje eu gosto muito da psicologia, né? Jornalismo, né? Porque eu gostava muito de escrever, e direito. E acabei optando pelo direito, felizmente, né? É uma profissão. Sou advogado, fui advogado público primeiro. Acho que é importante dizer isso, porque assim que eu me formei na Universidade Federal do Paraná, me formei com 21 anos, aí já fiz concurso para procurador do Estado do Paraná. E aí o que aconteceu? Respondendo, né, diretamente a Yasmin. Como procurador, eu era muito jovem, né? Foi minha primeira experiência profissional, tinha feito estágios, enfim. E aí você tinha uma unidade no interior, uma regional, para você. Ali você tinha que cuidar de 15, 20 comarcas com 21, 22 anos. Então, eu percebi o quanto eu tinha que caminhar, né, para trabalhar bem primeiro. Minha questão era profissional. E aí, quando eu volto para a capital, que eu comecei a minha carreira no interior, eu fui para uma procuradoria especializada já de direito administrativo, era a procuradoria administrativa. E aí, a gente se deparava todos os dias com os temas, os litígios mais complexos de direito administrativo. Eu falava, eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar. E ficava aquela voz, né? Fiz uma especialização e falei, ainda não é suficiente. E aí, alguns professores paranaenses, dentre eles o atual ministro Fachin, Luiz Edson Fachin, um grande amigo, me convidou, Gustavo, você não quer dar aula no IBEG, né? Que era um instituto, enfim, né? Que eu tinha feito minha especialização lá. E aí, naquele mesmo ano, eu falei, bom, eu acho bom fazer um mestrado, né? Lembrando que na década de 90, que a gente está, a década de 90 foi o grande boom, né, Mônica, Marília, assim, das pós-graduações estricto sensu, dos mestrados, dos doutorados, né? Ela muda, é um ponto de inflexão mesmo. As pessoas buscavam a carreira acadêmica. Até antes, não, mas depois buscavam a carreira acadêmica. E aí eu fiz o concurso na USP, né, para mestrado, ingressei sob orientação da professora Odete Medawar e comecei os meus estudos, né? Portanto, eu busquei a pós-graduação, primeiro porque eu realmente gostava de lecionar, eu gosto do tablado. O tablado, eu não digo que é a minha segunda casa, é a minha primeira casa. Sei que para a Mônica é assim também, né? Agora a gente dá aula de casa, então o tablado, estou com saudades do tablado. Mas eu busquei muito o mestrado por vocação, eu queria dar aula, eu queria pesquisar, e eu precisava pesquisar para trabalhar melhor. Então, naquele momento, era isso, né? A minha atuação já era no direito público, direito administrativo e constitucional. Eu fiquei em dúvida entre o administrativo e o constitucional, mas eu sou muito pragmático, e nesse sentido eu falei, não, eu quero trabalhar, né, na ponta, né, na prática, e aí eu sou muito mais pragmático do que teórico, né? E aí fui para o direito administrativo, fiz mestrado, enfim, aí já doutorado, né? E é interessante, só um parênteses, a gente falar desse pós-doutorado, né? Porque deu muita confusão recentemente com o pós-doutorado. Pós-doutorado não é um título, né? Então, títulos são da pós-graduação estricto sensu, mestrado, profissional acadêmico, e o doutorado, que é o doutorado acadêmico, né? E o especialista também é aquele que termina uma pós-graduação lato sensu, antes do mestrado, enfim, né? E aí são os 3 títulos que existem. O pós-doutorado, na verdade, a gente chama de estágio pós-doutoral. Geralmente você sai do Brasil com uma bolsa que o governo brasileiro te dá, uma instituição, outra instituição nacional, FAPESP, enfim, FAPERJ, ou uma instituição internacional, e você sai com um plano de pesquisa. Você fica um tempo fora pesquisando e depois você produz e publica algo, né? Então, eu fiz 3 pós-doutorados no sentido que nós dizemos estágios pós-doutorais, né? O primeiro em Coimbra, como a Yasmin falou, o segundo eu fiz no Max Planck de Hamburgo, na Alemanha, e o terceiro eu fiz na Universidade de Amsterdã, né? E tenho muitas saudades das 3 instituições. Então, o direito administrativo é minha casa. Eu me dedico a ele, portanto, há muitos anos, já vão aí quase 30 anos. Como professor, eu vou fazer 25 anos, né, de academia já no ano que vem. Então, pretendo comemorar, né, espero. Meus temas hoje... eu acabei... Está saindo agora, né, esse livro, Direito Administrativo Pragmático.
E esse livro é uma coletânea de artigos meus que eu escrevi nos últimos 10 anos. São artigos curtos, né? Hoje a academia está se tornando mais prática, mais acessível. Isso é muito importante também, né? E aí os artigos curtos foram publicados em sites enfim. E aí eu reuni nas 4 áreas que são as principais, né, da minha atuação, das minhas pesquisas. Então, eu diria que nós temos aqui a área do direito administrativo. Esse é um primeiro capítulo que congrega alguns artigos, né? Direito administrativo, eu revisito alguns institutos tradicionais, ato administrativo, poder de polícia, né? Lembrando que o direito administrativo é aquele ramo jurídico que lida com as relações público-privadas, né? Contratuais, do cotidiano da administração pública. Então, o direito administrativo, eu pesquiso muito institutos que são tradicionais, ato, contrato, processo, mas eu procuro sempre fazer pesquisas que deixem bem claro as linhas de transformação desses institutos clássicos. Então, por exemplo, muitos institutos são lá do século XIX, alguns do início do século XX, e eu tento fazer um adornamento, como nós falamos, né? É uma metodologia muito minha, que eu aprendi com a professora Odete Medawar e desenvolvi, que é uma atualização dos institutos clássicos, é sempre bom. E aí a gente pode estudar e propor institutos novos, né? Eu acho que isso também é algo muito, muito importante. Uma outra área que eu pesquiso muito é a democracia. E aí a democracia na prática, a democracia no dia a dia. Então a gente chama democracia material, sobretudo, né? Democracia participativa, a democracia deliberativa, né? E aí, nesse sentido, as minhas pesquisas são muito no entroncamento, que a gente diz, uma interseção, numa interdisciplinariedade com a ciência política, com a ciência da administração. Então, eu faço muito essa conversa com essas ciências que são extremamente importantes para o direito público e aí a gente tem que conversar, né? Então, democracia, estudos da democracia, né, também é a minha área. Corrupção, né, ou direito anticorrupção, né? A corrupção como fenômeno jurídico. Então, o direito anticorrupção veio, né, crescendo muito no Brasil, no mundo. Então, já nos últimos 10 anos eu me dediquei muito, inclusive o livro tem um capítulo sobre isso. E uma temática que é uma temática muito forte minha é o consensualismo administrativo, né? Consensualismo junto com os métodos extrajudiciais de solução de conflitos. Então, aí eu sou árbitro há 10 anos, então eu comecei muito na arbitragem de direito público quando ainda se falava em termos teóricos da arbitragem, né? Então, eu pratico a arbitragem, mas também a mediação, a conciliação, né, acordos de leniência, enfim, nessa linha do consensualismo. Então, basicamente, Yasmin, eu fiz esse rapidíssimo histórico, né? Basicamente são esses os meus temas, e o meu foco principal é o direito administrativo, né? Tanto o tradicional, né, o clássico, como o direito administrativo contemporâneo, que é mais pragmático, né? Devolvo a você a palavra, Yasmin. Ótimo, obrigada, professor. Antes de passar a palavra à professora Marília Sampaio, eu notei que tem algumas perguntas aqui no nosso chat. Eu acho que uma delas já foi respondida pelo professor Gustavo sobre a possibilidade de trabalhar um âmbito interdisciplinar, né? E as demais perguntas podem ser encaminhadas para os meios institucionais do próprio IDP, caso não restem esclarecidas ao final do nosso webinar, que tem uma lógica um pouco mais curta. E agora eu passo a palavra à professora Marília com as mesmas provocações que fiz ao professor Gustavo. Bom, boa noite a todos, né? É uma oportunidade ímpar vir falar aqui um pouquinho sobre a nossa experiência, tanto de vida como a experiência docente, né? E poder mostrar um pouquinho da trajetória, o que aconteceu na vida que desagou do fato de nós estarmos aqui hoje pertencendo a esse programa de pesquisa. E assim como o professor Gustavo, interessante ver o que é vocação, não é? Eu desde pequena também, a minha diversão principal era brincar mesmo de professora, né? As minhas brincadeiras todas gravitavam em torno, nas férias, enfim, aí trabalhos manuais eram cadernos, eram livros que eu pretensamente distribuiria para os meus alunos, enfim. E, assim, a minha trajetória, né, tanto profissional como acadêmica, ela é, assim, um grande desafio de equilíbrio, porque na condição de mulher, não é, a gente tem desafios extras.
No meu caso, especificamente, tanto a minha vida acadêmica moldou as minhas escolhas profissionais, como as minhas escolhas profissionais moldaram a vida acadêmica, mas esse não foi o viés condutor. A minha vida pessoal, não é? Porque eu fui mãe aos 18 anos, então, né, me casei e logo em seguida fui mãe, e a vida inteira, e hoje, né, com 4 filhos, a vida toda foi moldada por essa questão, por as circunstâncias familiares, né? Então, assim, eu, quando tive o primeiro filho, eu estava no 3º semestre da universidade. E eu fazia 2 universidades ao mesmo tempo. Eu fazia o curso de letras na Universidade de Brasília, na UNB, e fazia o curso de Direito no ICEUB, no Centro Universitário de Brasília. E então, muito cedo, eu tive que lidar com essas questões de compatibilizar as coisas, sabe? Aquela coisa do equilibrista que solta as coisas para o alto e sai depois aquele equilibrista de pratos, né? Já viram no circo? É mais ou menos a figura a qual eu associo a minha vida, né? E então, assim, as escolhas acadêmicas, elas foram, no final das contas, sendo pautadas mesmo pelas circunstâncias pessoais, né? Então, assim que eu terminei a graduação em ambos os cursos, eu terminei os 2 ao mesmo tempo, no tempo regular. O fato da maternidade não me impediu de levar adiante o processo, né? Eu tive que esperar um pouco para poder começar o mestrado, porque exatamente em função do fôlego que o projeto demandava, e eu já com uma quantidade considerável de filhos, eu fui fazendo especializações uma atrás da outra. Quando eu fiz a 5ª especialização, eu falei, não, agora chega, agora está na hora do mestrado. Então, entrei no mestrado na Universidade de Brasília, fiz o mestrado em 2003, entrei em 2001, 2003 eu defendi, 2004 eu publiquei. Mas eu só entrei no doutorado em 2010, porque nesse período, o que eu fiz? Eu criei filhos, né, a par da carreira na magistratura, né, porque duas empreitadas tão robustas não cabiam no meu limite existencial. Então, nesse período, eu priorizei a questão profissional, né, quer dizer, a magistratura, e o projeto acadêmico ficou em stand-by, até que em 2010 aí eu resolvi entrar no doutorado, terminei em 2014, publiquei em 2015, e em 2016 comecei o estágio de pós-doutorado. Diferentemente do professor Gustavo, que pôde viajar para o exterior, não que eu não pudesse, mas as minhas opções eram assim, né? Eu brinco que assim, a gente tem que colocar o nosso chapéu onde a nossa mão alcança, né? E, então, em função dessas circunstâncias pessoais, o estágio de pós-doutoramento teria que ser feito no Brasil, exatamente porque, assim, né, eu sempre, em que pese, assim, né, o zelo que eu tenho, tanto pela carreira profissional como pela carreira acadêmica, eu acho que a maternidade não é uma escolha, ela é uma prioridade sempre, sempre, né, pelo menos na minha perspectiva existencial. Então, assim, todas as outras coisas gravitavam, né? Nunca tive, assim, nenhum drama de consciência entre escolher uma coisa ou outra, porque não havia escolha, né? Filhos e família, para mim, eram prioridade, e as outras coisas, assim, vinham gravitando em torno disso. Então, aí concluí o projeto o estágio de pós-doutoramento na PUC do Rio Grande do Sul, em Direito do Consumidor, também premida pelas minhas necessidades profissionais, na medida em que fui lotada numa vara onde eu só lido praticamente com questões de consumo, então achei que era tempo mesmo de aprofundar. E nesse interregno, não além de professora da Escola da Magistratura, né, do Tribunal de Justiça aqui do DF, eu também fui professora durante muito tempo dos quadros do UniCeUB e tive o convite de vir lecionar no IDP. Né? E aí aceitei prontamente, porque já me encantei com a estrutura, né, a estrutura física, a condição profissional que nos é dado, né, dentro da casa, o apoio incondicional aos nossos projetos, enfim. Então, hoje eu sou professora da graduação, da pós-graduação lato sensu e do mestrado profissional, e coordeno um grupo de pesquisa, Direito Privado no Século XXI, juntamente com o professor Atalá, que hoje é o coordenador do curso de Direito, aqui em Brasília. E, assim, nós estamos nesse primeiro ano do grupo de pesquisa, empenhados em estudar os fundamentos filosóficos da responsabilidade civil.
Então, é uma empreitada, né, de peso. Nós temos subgrupos dentro desse nosso grupo de pesquisa, e o meu subgrupo hoje está estudando questões relativas à justiça distributiva. Então, assim, o volume de leitura, né, e a especificidade das leituras me fornece um arcabouço teórico para que eu possa, né, alçar voos um pouquinho mais ousados, que assim, dão muito prazer, né? Quer dizer, não é só o esforço e a batalha em relação à pesquisa, mas essa questão de fazer novos amigos, conhecer pessoas novas e estar sempre trocando experiências diferentes, isso é encantador. Então, eu acho que dentro da pergunta da Yasmin, né, o que a gente pesquisa hoje, porque o IDP, eu acho que eu já respondi por conta mesmo dessa estrutura que nós recebemos, o apoio que existe, né? Não só a estrutura física, mas a estrutura institucional e o apoio a essas iniciativas de pesquisa. Isso tudo é muito, muito, muito legal e muito positivo na escolha. Professora Mônica, passo agora a palavra para você. Eu sei que a senhora é uma grande pesquisadora do tema de gênero, que eu acho fantástico. Então, agora, gostaria que nos falasse um pouco mais sobre suas perspectivas de pesquisa. A minha incapacidade tecnológica já foi mostrada, né? O sofrimento pandemia, essa talvez tenha sido a pior das minhas tarefas, que foi aprender a lidar com esses aplicativos de forma mais correta. Mas primeiro eu queria agradecer a oportunidade, dizer que eu acho que é uma ideia muito interessante do IDP apresentar um pouco do seu corpo docente, das pessoas que estão construindo essa história em conjunto com as alunas e os alunos, e acho que isso é uma ideia muito, muito legal. E eu queria começar dizendo que eu achei muito interessante a fala do Gustavo sobre o momento em que ele vai para a pós-graduação, porque nós somos todos filhos do nosso tempo, né? E é muito importante a gente ter noção de que a nossa história está muito relacionada com a história do mundo, do país, né, naquele momento. Eu entro na universidade logo depois de uma grande greve no final de 1999, que deixou a universidade parada durante mais de 6 meses. Eu não sei se vocês lembram desse universo, e que fez, naquela época, eu ter ido estudar na universidade, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A minha mãe é professora de lá até hoje, era professora na época. E o sonho da universidade pública, que foi até conquistado pelo vestibular, acabou que eu fui para a PUC do Rio, que foi uma escolha que hoje eu sou muito feliz por ter feito, foi uma grande experiência, num momento de muita mudança no Brasil, né? Então, eu saio da universidade, eu entro na universidade com um discurso de que nós não teríamos emprego. Eu me lembro disso perfeitamente, de assistir aulas, professores dizendo que nós íamos disputar 4 vagas nos grandes escritórios e íamos lutar por um concurso público, e aí eu saio da universidade com todos empregados, né? Eu me lembro que a gente vai para a formatura e nós éramos 17, todos saíram empregados na universidade, era 2004, éramos todos empregados, todo mundo aprovado na prova da ordem. Foi assim, eu me lembro que era uma época de muita euforia. E aí eu vou para o mercado, eu vou trabalhar como advogada. Eu já gostava de direito público, eu já trabalhava com direito administrativo, mas muito mais nessa parte da relação do Estado, das responsabilidades do Estado. Eu nunca fui do contencioso, eu brinco que eu não sei nem onde é o fórum. A minha área sempre foi mais... eu trabalhei tanto na faculdade quanto no começo nas questões ligadas aos contratos e às relações societárias, empresas. E aí eu fui fazer uma pós-graduação lato sensu, né, a chamada lato sensu, na GV, na Fundação Getúlio Vargas, de Administração Pública, que era um curso que quem construiu foi o Getúlio Vargas. Esse curso é de 1943, que ele mantém até hoje, CIPAD, era um super curso muito interessante.
E eu me lembro que foi a primeira vez que eu entendi que a educação ela poderia ser de outra forma, né? A minha experiência na PUC tinha sido muito prazerosa, mas eu nunca fui, como a Marília, como o Gustavo, alguém que tinha uma relação com o magistério ou com o ensinar. Na verdade, eu gostava muito de mandar nos outros, de coordenar as festas, né, de organizar as questões estruturais da diversão. E eu não tinha muito essa... Não me parecia uma possibilidade, nem me parecia um espaço que eu me encaixava. Eu falava muito, eu falava alto, né? Eu tinha muita opinião. Eu não era uma professora de direito, não era uma professora de direito. Né? E aí eu fui fazer, e foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu olhei o processo acadêmico, o processo de estudo, o processo de escuta de outra forma, metodologicamente de outra forma. Bom, e aí eu fui trabalhar, eu fui morar em Brasília, eu trabalhei 2 anos na Secretaria de Política para as Mulheres, com a ministra Elissaia Freire, hoje falecida, que era professora da UERJ, né, e convidou na época um grupo de meninas, como ela mesma chamava, nós éramos todas muito novas, que tínhamos acabado de sair da universidade, ou que estávamos nesse processo da universidade. Foi uma experiência, talvez uma experiência que mudou a minha vida, né? Foi entender o que era a administração pública, o que era o governo federal e como trabalhavam os funcionários públicos, né? Acho que foi um grande choque para mim quando eu vi funcionários e funcionárias concursados com teoricamente seus empregos garantidos, trabalhando sábado, domingo, 9 horas da noite, né? Foi uma experiência muito interessante para mim. Aí eu decidi casar e fui para São Paulo. Meu marido é de São Paulo, eu vim para São Paulo e resolvi fazer um mestrado. Completamente ingênua. Completamente, vou fazer um mestrado. Todo mundo estava fazendo mestrado. Isso é dos anos 2000. Já tinha passado exatamente isso que o Gustavo fala, né? Já tinha tido o primeiro boom da criação dos programas. Então, agora os programas estavam estabelecidos. Tinha nota da CAPES, tinha bolsa do CNPq e eu fui fazer um mestrado. E eu me achava, na época eu tinha 28 para 29 anos, me achava uma menina jovem, eu ia casar, estava tudo certo. E eu me lembro de entrar no primeiro dia, fiz processo seletivo, passei. Até então, tudo certo, tudo tranquilo. Eu me lembro de entrar na sala de aula, ter a primeira aula, e falar: o que eu estou fazendo aqui? Eu não vou entender isso nunca. E me lembro de olhar na minha sala, e eu até então me achava uma menina muito nova, e olhar que as meus colegas tinham 25 anos, tinham feito o mesmo processo que a Yasmin, tinham acabado de sair da graduação, estavam lá, e eu falei: gente, eu vou ser engolida. E aí eu tive a brilhante ideia de ficar grávida no meio do mestrado. Não foi muito uma ideia, mas aconteceu. Então, e eu me lembro que no dia da minha qualificação, eu estava grávida, né, na porta, e pensando que eu ia entrar, e eles iam falar: minha filha, vai ter essa criança, o que você está fazendo aqui? Vai fazer outra coisa da vida. Mas a academia, ela me encantou. Na verdade, a primeira vez que eu entrei na primeira aula de mestrado, até eu sair do doutorado, fazendo esse processo, algo em mim mudou completamente na minha forma de ver o mundo. Para começo de conversa, eu parei de ter tantas certezas e passei a ter muito mais dúvida, né? Eu acho que eu fui abduzida pelo bichinho da pesquisa, pelo bichinho da descoberta, pela pesquisa do método. Mas eu sofri muito, até porque eu não era tão jovem, eu não tinha saído da graduação naquele momento, né? E eu precisei correr muito atrás. Então, o que aconteceu comigo? Aconteceu que eu acabei me tornando uma pesquisadora que foi construindo seus próprios métodos. E acabei me tornando professora de metodologia. E não porque eu tenha estudado metodologia no sentido do processo metodológico, como eu estudo gênero. Meu debate é gênero, mais especificamente, meu debate é mulheres. Mais especificamente, meu debate é como que o direito pode ajudar as mulheres a terem mais autonomia no seu processo decisório e participarem da sociedade de forma mais igualitária, mais equânime, né? E de forma mais justa, e como que isso é importante para a construção de um país democrático e para a construção de um país economicamente
sustentável. Esse que é o meu estudo. Mas no IDP, em Brasília, eu dou aula de metodologia. E, na verdade, que é um caminho de tentar ajudar as pessoas a olharem a academia não como um bicho de 7 cabeças, não como um espaço aonde eu não pertenço, mas sim como uma forma de ajudar você a construir um saber daquilo que você já adora, já gosta, já se interessa, né? E para mim a coisa mais importante de alguém que quer fazer mestrado é ter uma dúvida genuína sobre qualquer coisa. Então, para que eu vou fazer mestrado? Porque eu quero entender esse negócio aqui, né? Isso que o Gustavo falou. Não, a gente vai pegar um instituto, eu que gosto também muito dos institutos de direito administrativo, é muito interessante pensar o que eles eram e o que eles são, e alguns que continuam iguais, né? E que devem continuar, e outros que têm que ser repensados. Quer dizer, olhar aquilo e dizer, bom, até porque o direito, eles são as regras da sociedade, a gente tem que montar ele a partir da sociedade que a gente quer. Né? Ele está aí para ser transformado, para ser repensado, para ser ressignificado. E aí foi isso. Eu tive um filho no mestrado, um filho no doutorado, né? Uma filha no mestrado, um filho no doutorado. Eu corri para, em 7 anos, fazer mestrado, fazer doutorado e entrar no universo acadêmico de forma sólida, de verdade. E hoje em dia eu tenho um prazer, assim, inenarrável. Eu estou sentindo, Gustavo disse tudo, estou sentindo muita falta da sala de aula, mas eu agradeço essa possibilidade que eu acho que se eu tivesse em casa, sem poder conversar sobre outros assuntos que não seja as contagens dos mortos, né, nesse momento de pandemia, eu acho que eu estaria enlouquecendo, né? Então, isso tem sido um alívio para mim, porque a academia te possibilita isso. Te possibilita, primeiro, entender que as coisas elas não são finalistas, elas não são... você tem outras possibilidades, outros olhares, outras formas de pensar determinados problemas, outras saídas. E acho que isso foi uma grande conquista para mim. Então, eu sou super fã e acho que todo mundo que tem essa vontade deve fazer o mestrado. Não é um bicho de 7 cabeças. Pode me procurar, que eu juro que eu digo para você que não é um bicho de 7 cabeças, mesmo para quem está fazendo mais tarde, mesmo para quem já tem outro percurso, mesmo para quem chega aqui a partir de outros olhares. E eu acho que isso o IDP faz de forma brilhante, porque ele consegue juntar pessoas muito qualificadas. É verdade, o processo seletivo não é fácil, os alunos precisam ter qualidade, tanto, né, precisa trazer consigo uma bagagem acadêmica, teórica e de vontade de construir aquilo, mas, por outro lado, ele possibilita vários olhares, vários caminhos, vários pensamentos, vários momentos da história profissional e pessoal de cada um. E isso acho que tem sido, para mim, tem sido fantástico pensar nisso. E eu tenho gostado muito, é um grande prazer. Acho que é isso. Professora Mônica, aproveitando essa deixa, achei muito boa a reflexão de que cada um tem seu tempo, né? Porque eu optei por emendar o mestrado a graduação no mestrado, mas eu tenho vários colegas que já são formados há anos e que depois de muita reflexão decidiram entrar no programa, e essa troca que nós temos é fantástica, porque isso enriquece muito. São perspectivas diferentes, metodológicas, assim, da visão do direito, quando eles se graduaram, quando eu me graduei, é uma experiência muito prazerosa. E já emendando, eu gostaria que a professora Mônica desse algumas dicas e sugestões para quem está pensando em ingressar hoje num programa de mestrado. Bom, eu acho que a primeira coisa que eu diria é tenha uma pergunta genuína. Tem uma dúvida genuína, teve um assunto. Claro, você não precisa ter uma pergunta exata, mas você precisa saber algo que você de fato queira entender, né? Tem que te dar prazer ler sobre aquilo, pensar sobre aquilo, entender, escutar gente que fala sobre esse assunto. Então, acho que essa é uma grande... Isso facilita muito a sua vida quando você quer fazer um programa de mestrado, um programa de doutorado, um programa mais denso, né? A segunda coisa é não se assuste facilmente com os textos, não se assuste facilmente com o nome das disciplinas.
não se assuste facilmente com os professores, com as professoras, com seus milhares de títulos. Isso tem a ver com o processo de cada um, o processo, a construção histórica de cada um. Agora, eu acho que você tem que escolher um programa que tem a ver com você. E como que você procura o programa que tem a ver com você? Você olha o que os professores e as professoras estão pesquisando, escrevendo, publicando, falando. Você tem que se identificar com aquele programa. Às vezes, os melhores programas não dialogam com aquilo que você gostaria de pesquisar. Então, é muito importante hoje em dia. E o direito, hoje em dia, tem um leque de programas bastante extenso. Então, acho que quando você vai entrar num programa de mestrado, de doutorado, você precisa entender o que você gostaria de pesquisar, se aquelas pessoas que estão ali te ajudam a pesquisar. Outra coisa que eu acho que é muito importante é você olhar como que você pode utilizar isso que você está pesquisando na tua carreira, na tua profissão. Como que aquilo traz vantagem, né? E aí vem muito essa questão do mestrado profissional e do mestrado acadêmico, né? Os mestrados são iguais, o título é igual, você é mestre em alguma coisa. A diferença entre o mestrado profissional e entre o mestrado acadêmico é como que você quer focalizar o seu produto, né? Então, você está querendo construir uma dissertação ou uma tese, né, um processo focado, onde você quer apresentar uma solução para uma questão real que está existindo, que acontece, que precisa de uma solução, ou você está querendo discutir algo mais teórico, está querendo discutir mais conceitos, está querendo fazer um olhar mais amplo. Eu acho que essa é a grande diferença do mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Principalmente os bons mestrados profissionais e os bons mestrados acadêmicos. Na verdade, o que você precisa procurar são boas instituições, porque elas terão compromisso com os seus programas, né? E, obviamente, como que isso se encaixa na sua vida. Porque o mestrado profissional, ele caminha mais para alguém que quer ser pesquisador, mas que está mais voltado para o mercado. E o mestrado acadêmico é mais voltado para quem quer fazer uma carreira acadêmica. Nós aqui não tinha essa opção na nossa época, né? Os mestrados eram todos acadêmicos, todos nós íamos ter que passar por todos os clássicos, todo mundo ia ter que estudar muito Kelsey, muito para poder construir as nossas linhas de raciocínio. Não tinha outra opção, né? Até para mim, que terminei há pouco tempo, não tinha. Isso é um projeto novo, isso é uma coisa nova, essa ideia de você construir programas mais focados em soluções reais. Então, acho que a minha dica é essa. A minha dica é: escolha um programa que você se identifique, procure um assunto que você de fato queira pesquisar, não tenha medo dessas instituições. E tem uma coisa que eu sempre digo, que eu acho que é a coisa mais interessante dos programas de mestrado e doutorado. Até a pós-graduação, lato sensu, é uma relação vertical. É uma relação onde o professor ou a professora ensina e você aprende. O professor ou a professora traz o saber e você absorve. E a partir do mestrado, é uma relação horizontal, porque, na verdade, a pesquisa é sua. É você que vai pesquisar, né? É você que sabe mais sobre aquele assunto, você sabe mais daquele assunto até do que o seu próprio orientador, orientadora, do que as pessoas que estão na sua banca, porque você foi pesquisar aquilo a fundo. Então, é muito mais interessante, você é muito mais autônomo, você é dono da construção do seu processo de saber. E, hoje em dia, eu sempre brinco, a gente não vai ganhar mais do Google, né? Até a minha época da faculdade, o professor trazia um livro, colocava aquele livro embaixo do braço. Se você não tinha acesso àquele livro, você não conseguia saber o que ele estava falando. Você precisava daquele livro para poder discutir. Hoje em dia é isso, ninguém ganha do Google, né? Então é muito mais interessante, porque o professor, a professora deixaram de ser alguém que detém o saber e passaram a ser curadores de saberes, passaram a ser mediadores desse processo de construção de aprendizagem. E isso no mestrado e doutorado é muito legal de ser feito. São relações muito mais profundas, porque elas são muito mais igualitárias, elas são relações muito mais horizontais, né? Então, essas são as minhas dicas. Especificamente, em Brasília, eu dou aula de metodologia, mas oriento muita coisa ligada ao direito de Estado e às relações da democracia, e até um pouco sobre direito administrativo, mas mais nessa área teórica e mais nessa área conceitual. Em São Paulo, é um mestrado interdisciplinar, eu vi até que tinha uma pergunta sobre isso.
que não, o nome do mestrado em São Paulo é Direito, Justiça e Desenvolvimento, mas ele não é um mestrado que necessariamente você vai discutir apenas direito. Lá eu trabalho muitas questões relacionadas à democracia, que também é um assunto que me interessa muito, como estrutura e sistema de governo, né? Como aquela frase fantástica do Churchill, né? Democracia é pior de todos os sistemas, vírgula, com exceção de todos os outros. Estamos aí lutando para mantê-la viva. Então, é um tema que eu gosto muito e que eu tenho pesquisado bastante. E também em Brasília, a gente montou, em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e com a Unicristos em Fortaleza, um grupo de pesquisa chamado Mulheres e Democracia, em que a gente está estudando renda, tecnologia e justiça de gênero. Começou agora. Tem um processo de internacionalização muito forte, esse grupo, e também quem se interessar em estar com a gente, está aberto aí o convite para fazer parte. Acho que é isso. Professora Marília, eu estendo as mesmas provocações que fiz à professora Mônica e, em razão do adiantar do horário, eu já quero aproveitar para te questionar sobre qual seria a principal diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional e, além disso, qual é o maior diferencial que a senhora percebe hoje no mestrado do IDP em relação aos demais. Bom, a minha tarefa aqui ficou imensamente facilitada depois da professora Mônica, que praticamente exauriu tudo, né, que tinha para dizer, explicando minudentemente, detalhadamente, didaticamente, a diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Eu acho que a principal diferença entre ambas as linhas é exatamente isso, quer dizer, você quer fazer uma pesquisa de cunho exclusivamente teorético, então o mestrado talhado para você é o mestrado acadêmico. Se, a par da pesquisa teorética, a par de estudos, né, calcados, obviamente que toda pesquisa tem que ter em algum momento e tem que ter em alguma medida um referencial teórico sólido que vá te dar lastro para fazer análise a partir dos dados que você vai coletar na pesquisa. Isso não tem como fugir. E vai ter que ser feito, só que, do ponto de vista metodológico, né, quer dizer, no mestrado profissional, não basta uma pesquisa exclusivamente teorética. A pesquisa tem que ter necessariamente uma ancoragem prática, né? Que venha dar resposta para problemas práticos da sua profissão, do seu dia a dia, enfim, quer dizer, foi como a professora Mônica disse, voltados para o mercado. Então, eu acho que essa é a principal diferença. E acho que o diferencial do IDP, eu volto a repetir, quer dizer, não só do ponto de vista como professora, né, quer dizer, como docente, mas eu acho que isso também se repete na opinião dos alunos, é exatamente a estrutura. A estrutura que o IDP proporciona, né, tanto do ponto de vista, né, que eu digo físico antes, quando a gente tinha as aulas presenciais, mas a estrutura operacional, digamos assim, né, quer dizer, viabilizando a compatibilização dos horários das aulas com o fato das pessoas terem carreiras profissionais que precisam, né, quer dizer, você não precisa necessariamente parar tudo para ingressar no mestrado, é possível compatibilizar a partir dessa estrutura que existe. E, assim, né, a estrutura institucional, digamos assim. O exemplo é o caso da pandemia, quer dizer, né, até o início do semestre, quando as aulas começaram, ninguém tinha no horizonte previsibilidade que ia acontecer o que aconteceu com o fechamento de tudo. E os alunos tiveram o quê? 3 semanas de paralisação. Na 4ª semana, nós já estávamos a pleno vapor, com toda a estrutura voltada para a administração das aulas telepresenciais e o processo avaliativo e a indicação e a biblioteca online plenamente funcionando. Enfim, quer dizer, as respostas são muito rápidas exatamente por conta dessa estrutura institucional. Então, eu acho que isso, de fato, é um diferencial que, assim, a gente não vê com frequência em outras instituições de ensino. Professor Gustavo, agora eu te passo a palavra para as tuas considerações finais sobre essas perguntas e, enfim, o que mais lhe couber. Ok, obrigado, Yasmin. Falar depois da professora Mônica é fácil, né? Porque ela fala bastante e fala bem. Então, ela monopoliza um pouco, mas é isso mesmo que acaba acontecendo, né? E eu acho que, pegando um pouco dessa fala da professora Mônica, eu acho que um grande diferencial do IDP é que todos nós, professores, fazemos parte de um grupo que gosta muito do que faz.
Eu acho que esse é um grande diferencial. Nós não somos professores, digamos assim, de ocasião, né? Todos temos uma carreira, todos estamos muito voltados assim também para, digamos, para contribuir para a evolução das nossas áreas do direito como um todo, mas das nossas áreas mais próximas de pesquisa. Então, eu acho que tem uma unidade, o IDP tem uma unidade que é difícil a gente encontrar em outras instituições. Apesar de ser uma instituição mais jovem, se a gente for comparar com as instituições públicas, né, já que seculares, eu sou professor na USP, né, então me lembro quando eu fiz mestrado e doutorado na USP, eu não imaginaria que eu seria professor na USP, porque é um nível de exigência, uma coisa absurda, assim, né? E aí eu falei, meu Deus, será que eu consigo, né? O mestrado era assim, no doutorado era assim. O meu concurso de professor, eu esqueço que eu fiz, de tão difícil que foi. Mas eu acho que isso me forjou, né? Quer dizer, eu sou competitivo e muito crítico comigo, né? A minha competição é comigo, sobretudo para que eu sempre melhore. E o IDP ele dá, como a professora Marília falou, essa infraestrutura acadêmica muito completa. Quando eu tive o convite para começar a dar aula, eu comecei aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, né? Mas aí Brasília também me convidou, a gente tem, né, o IDP São Paulo, o IDP Brasília, e aí eu também fui já com cursos para Brasília, e a infraestrutura é invejável, claro que é dos dois, né? Tanto São Paulo como Brasília, mas eu digo em Brasília, como a professora Maria falou, é encantador, né? Toda aquela dificuldade que a gente tem muitas vezes em instituições públicas, né? De você ter que fazer tudo, né? O que é bom também, não acho ruim. No IDP nós temos assim um corpo não só de professores, mas de funcionários, né? De colaboradores que estão ali para você a todo momento, num diálogo, numa generosidade, numa atenção. A gente não encontra isso, sobretudo nos tempos de hoje, né? Então eu fico muito à vontade, sabe, Yasmin, professora Mônica, professora Marília, assim, de compartilhar, tanto com os professores do IDP como com os colaboradores, esses momentos acadêmicos que nós temos muitos. Então eu acho que esse é um diferencial. Concordo com a professora Mônica, né? Quando a gente fala na minha época, que a gente já está mais velho, né? Eu fiz 50 anos esse ano, fiz 15 anos até esta semana de doutoramento, então foi meu doutorado, né? E aí, o que acontece? Na minha época, se tivesse um mestrado profissional, provavelmente eu tinha ido para o mestrado profissional, porque eu sou, claro, a gente tem que estudar teoria, como a professora Marília falou, os marcos teóricos são super importantes, né, para qualquer pesquisa, a gente tem que ter marco teórico, mas o momento do direito administrativo, falando da minha disciplina, é um momento de grande pragmatismo. E esse momento de pragmatismo, que é uma evolução da disciplina, precisa de pesquisas empíricas, sobretudo de pesquisas empíricas, repensar a teoria, né? Refletir. Eu acho que isso é uma característica do direito hoje, né? A gente tem que estar mais próximo da realidade. Quando eu estava pensando num título para o meu livro novo, eu falei, bom, vai ser direito administrativo pragmático. Não é outro, porque é o direito mais próximo da realidade. Né? É o casamento perfeito, se é que existe, né? Não existe casamento perfeito, mas nós temos que buscar essa união, né? Do direito com a realidade, porque aí a convivência pode ser muito facilitada. Então, eu diria isso. Concordo muito rapidamente, Yasmin, também, sobre dicas, né, para quem está nos assistindo. Aquele que busca o mestrado, um doutorado, ele tem que ser, acima de tudo, um grande curioso. Eu concordo com a professora Mônica, né? Desde pequeno eu era extremamente curioso. Meus pais sofreram muito comigo, né? Eu perguntava sobre tudo que eu sou aquariano também, né? Então aquariano tem assim aquela abertura, tá tudo certo, tá tudo bem. Eu quero saber aquilo que é diferente de mim, por que é diferente de mim, né? Então, eu acho que essa curiosidade tem a ver com a diferença, essa curiosidade tem a ver com reflexão, essa curiosidade tem a ver com respeito também ao que é diferente, né? Então, eu acho que você sendo um curioso, né, você vai encontrar, eu acho que isso é uma grande ansiedade de quem está ingressando no mestrado. Meu Deus, eu não tenho um problema, eu não tenho uma hipótese de trabalho, eu não sei o que eu quero pesquisar. Você sabe, você tem que aprender a se escutar. E as leituras que a gente faz, conversas como essa que a gente está tendo,
vão aguçando essa nossa curiosidade. E aí, um belo dia, você sonha com o seu tema de mestrado, com o seu tema de doutorado, mas não é assim, Mônica, Marília, né? Yasmin, a gente... Nossa, hoje foi o dia, né? Uma grande descoberta. Mas parece que é da noite para o dia, mas não é. Você estava ali pensando, refletindo. E acho que o IDP ele cria naturalmente, com todos os eventos que ele faz, agora webinars, né? Encontros, seminários nacionais, internacionais. A interdisciplinariedade é inerente ao IDP. Lembrando que nós temos também cursos de economia e administração pública. Então, assim, os professores se encontram, conversam, fazem pesquisa, escrevem juntos. Né? Um dos melhores periódicos jurídicos, né? Revista jurídica do Brasil, é a Revista de Direito Público do IDP. Né? Então, além de ser também um dos melhores mestrados. Então, assim, finalizando, Yasmin, eu acho que a vocação é importante. Nós falamos muito de vocação, desde pequeno querendo dar aula para os outros. Eu era assim, professora Marília, professora Mônica também, né? Mas eu acho que também o mestrado ele pode ser pensado depois, como disse Yasmin, não precisa emendar uma coisa na outra. Talvez para aquele que tem uma vocação mais científica, de tablado, que a gente diz assim, você emenda. Para mim foi uma coisa muito natural, eu precisava me habilitar porque eu queria dar aula, era uma coisa... Era mais forte que eu. Agora, se você também está um tempo sem estudar, e aí você passou esse tempo refletindo, né, e você quer voltar para a sala de aula e fazer uma contribuição, não é apresentar a solução milagrosa para o problema que te ocupa, né? Mas é uma contribuição para a solução desse problema, é muito importante também. Eu acho que a gente está pronto para conversar. Eu acho uma última coisa, Yasmin, se você me permitir, a minha relação com os meus orientandos do IDP, né? Da USP também, né? Mas sobretudo no IDP é uma relação muito próxima. A gente conversa sempre, eu estou sempre alimentando, né? Eu digo assim, de temas de pesquisa, de o que está acontecendo. A gente lê, a gente está estudando, nós somos pesquisadores. Então, é muito bom quando há um alinhamento da pesquisa do professor com o orientando e nós vamos conversando. Então, eu tenho grupos de WhatsApp com os meus orientandos do IDP, eu tenho orientação coletiva, mês sim, mês não. Todo mês nós conversamos com orientação individual e o trabalho ele vai sendo construído, na verdade, a partir desse diálogo. Né? Eu finalizaria dizendo que a proximidade é importante, mas, para além dessa proximidade, uma generosidade acadêmica. Os professores do IDP são muito generosos. Né? Eu acho que na academia, a gente aprende a ser generoso. O bom acadêmico é o acadêmico que tem humildade científica e é generoso academicamente. Né? Então, eu acho que isso eu aprendi com a minha orientadora, a professora Odete Medawar, da USP. Agora, eu diria que tão importante quanto você saber falar, e a gente está falando muito aqui, né? O investigador ele tem que saber, ele tem que ser atento, mas ele tem que saber escutar, ele tem que ter uma boa escuta. E aí escutar o que outros colegas estão trabalhando, sobre o que estão falando, às vezes tem o mesmo tema que você, e você sempre vai poder personalizar. Então não se assuste, meu Deus, esse tema eu escolhi, já tem A, B ou C que está... Seu trabalho vai ser diferente. Né? E nós aqui, como professores, estamos aqui para apoiar vocês a realmente... digamos, concretizarem essa intenção, né, de contribuírem, né, para a evolução do direito brasileiro. E aí, por isso, então, dessa maneira eu termino e passo a palavra a Yasmin. Alguém tem alguma outra consideração final a fazer antes de encerrarmos? Professora Mônica, Marília? Então, antes de terminar, eu notei que tem algumas perguntas direcionadas no chat. Acho que seria bom cada um dos professores deixar um e-mail para contato, caso alguém tenha algum interesse específico, seria bom. E agora sim, né, já dando os trâmites por findos, em pontualidade britânica, eu gostaria de agradecer a presença de todos os professores, de todos os participantes desse painel. E caso alguém deseje obter mais informações sobre o mestrado profissional em Direito do IDP, vocês podem acessar os links que vão estar na descrição desse vídeo, assim como entrar em contato com o IDP pelos telefones e e-mails que estão disponíveis no site. Lembrando que as inscrições para o processo seletivo finalizam no dia 27 de julho.
E é isso. Obrigada a todos. Só desculpe, a gente vai fazer o sorteio de um livro. Eu ofereci um livro. Ai, tá bom, professor. Pragmático. Para quem está nos assistindo, a Larissa só disse que vai fazer o sorteio. Eu não sei como ela vai fazer com quem está nos assistindo. Depois eu só preciso do e-mail, endereço, eventualmente, né, para mandar daqui de São Paulo para quem for o sorteado. Não sei como vamos fazer. Então, professor, você pode escolher um número de 1 a 9 para fazer o sorteio. Ah, eu escolho? Isso. Pode ser o número 7, então, Larissa, por favor. O número 7 é o Sublano Gomes. Como é o nome? Sul de Blano Gomes. Ok, então aqui o direito administrativo pragmático. Só vou precisar do endereço, né, do nosso colega, e aí eu envio aqui de São Paulo o livro autografado para ele. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Boa noite.